época, Sim. praticamente todos, mas a maioria. Como também uma crítica do Galvão doía no coração de alguém. É verdade. Entendeu? E Que às ele vezes- no documentário dele, o da Globoplay lá, que tem um documentário muito bacana do Galvão, ele até chega a tocar nesse assunto de alguns atletas que ele fez críticas, eu acho até esportivas, eu acho que não foram críticas pessoais. Eu acho que rádios, outros canais faziam Teve críticas alguém muito mais aqui- pesadas, mas que, obviamente, ele só falou, 100% estava escutando ele. E aí o cara também tem pai, tem mulher, tem filho, aí o cara não se sente agradável. Mas, cara, a profissão dele é essa. A Teve profissão do cara alguém é jogar aqui bola. que foi criticado pelo Galvão, lembra? O Alguém aqui Zinho não fala- gostou. O Zinho não gostou. foi o Zinho. É, o Zinho não Zinho gostou. veio aqui, O Zinho não gostou, Porra, mas bicho. depois acho que eles se lembrando quem entenderam. era. Teve alguns outros jogadores que não gostaram, mas assim, eu acho que é papel do Galvão transmitir o que tá acontecendo. E se o cara tá mal, não adianta falar que o cara tá bem, o cara tá mal. E tem que falar, pô, o cara tá mal, tem que ser substituído, tem outra opção no banco. Claro, Ele pô. é pago pra isso. Sempre tem Ele é jogador pago que pra fica isso. tretado E fica tretado. Ficava com o Luciano do Vale, ficava tretado, entendeu? porque a pessoa sai falando e, pô, a pessoa fala, pô. Aí o cara fala, mas eu também tenho família. Eu falei, mas eu também Com tenho, esse é o meu Casagrande. trabalho. O teu trabalho é esse, o meu é esse. Então, assim, Ele era muito amigo do Casagrande? Bem amigo do Casagrande, bem amigo do Arnaldo, Porra, o bem amigo do Casagrande Reginaldo. O Casagrande saiu, né? Acabou, né? Também. O Arnaldo teve aqui também, né? O Arnaldo teve aqui? Já, o Arnaldo teve aqui, não Arnaldo teve? César Coelho? É, não teve? Clara. Teve, cara. teve, A gente entrevistou o Arnaldo, claro, pô. pô, Regra claro. clara. Claro. Esse é um figuraço. Arnaldo Figuraça, figuraça, gente boa, bicho, né, porra. cara? Adoro ele. Cara adoro ele. bacana. Eu gosto muito de futebol, então assim, Tu gosto... entende de futebol? Você Cara, entende? entendo. Na verdade, assim, além de piloto, eu tenho uma agência de marketing esportivo, então eu acabo trabalhando, criando planos de marketing para algumas empresas, sempre olhando o lado do esporte, acoplando experiências, principalmente em eventos, planos de mídia, para alguns patrocinadores, alguns que nem são meus patrocinadores pessoais, são só clientes da agência. E acabou que esse mundo depois, quando meu pai para de narrar, eu pude fazer um pouco das coisas que eu queria também, que era ter uma agência de futebol para jovens atletas, para jovens promessas. Ajudar jovens atletas a chegarem até o nível profissional. Pegar garotos com 14, 15, 16 anos e fazer a Uma caminhada carreira mesmo, né? Claro, Você então, faz isso, cara? a gente faz isso. Eu tenho um sócio, o É Thiago legal Ayala. saber isso, né? Que às vezes tem pessoas... bacana. A pessoa, pô, meu Hoje nós filho... temos 20, né? O Silvio também toca isso comigo e tal. Então, assim, hoje a gente tem ao redor de 25 jogadores. Tem jogadores em times como Flamengo e Fluminense, tem no Bahia e tal. Então, assim, a gente tem jogadores espalhados pelo Brasil. Hoje a gente deve ter isso aí. Deve estar na base de 22 a 25 jogadores. Geralmente são jogadores jovens que a gente encontra em clubes menores, cria uma oportunidade para clubes maiores, acompanha a carreira dele. Não sou eu que lido com a família e com o atleta, eu lido um pouco mais da parte do escritório e com os clubes, com os presidentes, com os diretores e tal. A gente cuida um pouco da carreira dos meninos e direciona ele para os melhores lugares possíveis para eles crescerem na carreira e poderem ter uma carreira confortável. Então, eu comecei isso há 2 anos e pouco. Hoje já tem uma carteira considerável. Como empresário de futebol, a nossa escritório é bem pequeno em relação aos maiores, mas é quase como uma boutique. Até por ser pequena, a gente consegue dar mais atenção aos nossos jogadores. Então, a gente não está brigando com ninguém, faz parcerias. A gente está se metendo no mundo do futebol devagarinho, mas estamos tendo bastante sucesso. A gente tem boas entradas e as coisas estão funcionando. Uma hora uma história, né? Contato com Já estamos com ele? alguns Já aí. tens alguns estouradinhos, Já estamos com umas promessas. algumas promessas. Se eu falar o nome de um ou outro, os Sim. outros meninos se Vão sentem ficar chateados. sim, Mas a sim, gente já tem com uns 4 ou 5 aí muito bem encaminhados. Direcionados. Uns outros Eu 10 vi um molequinho outro dia... razoável. E aí tem uns que a gente ainda precisa adequar um pouquinho mais aonde jogar e tal. Não adianta você botar também no melhor time do Brasil um menino que tem um bom nível, mas talvez ali fique no banco, então ninguém vai ver ele jogar. Então você tem que adequar no time certo, na hora certa, para poder fazer a vitrine certa para cada um. É quase um trabalho social, óbvio que tem fundos lucrativos, mas é quase um trabalho social você falar com uma família que vem de uma comunidade, dar um suporte financeiro, tirar o menino de lá, acompanhar ele para a escola. É um empresário que corre atrás como pro artista, como pro ator, é o cara que corre atrás do trabalho pro ator. O nosso jogador mais velho tem 23 anos. Então, a gente trabalha geralmente com jovens mesmo. E a maioria tem 16, 17 anos. Eu vi um molequinho agora, ele devia ter uns 10 anos. Ele falou assim: é a promessa do futebol. O moleque da balãozinho, que nem o Ronaldinho Gaúcho, blá, blá, blá. Aí falou assim: ele recusou o Real Madrid e foi pro Palmeiras. Esses são difíceis Você de viu trabalhar, esse moleque, tá? o moleque, Porque, assim, porque irmão, Porque você trata muito com a família. E a família a família quer pra ontem, entendeu? A família olha pro menino e fala, ele é a minha saída daqui.
Ele é É o Neymar. Ele é minha lotérica. Ele é meu aqui. Neymar. Daqui ele vai tirar ele, os primos, os pais, os compadres, todo mundo da favela, vai tirar daqui. Bota, então, assim, deposita no garoto. E às vezes fala assim, calma, cara. É muito mais importante ele estar nesse time aqui do que ele receber um cheque agora. Mas a família está com dívida para pagar, ele quer o cheque agora. Então, assim, se vende, troca de empresário. Os meninos mais jovens, que você tem que lidar exclusivamente com a mãe e com o pai, muitas vezes a mãe e o pai vieram de baixa instrução. Isso não é nada errado. Então, a maioria esmagadora, são muito honestos, são muito honrados com as oportunidades, mas sempre tem uma parcela de imediatismo, de problemas para ser resolvido. E que tá certo. Eu tenho 25 atletas e o cara tem um filho só. Porra. Ele não tá preocupado com os outros 24, tá preocupado com o filho dele. Na semana seguinte, por que ele não jogou? O suporte pode dar, o médico que eu tenho que levar, a dificuldade que eu tenho em casa para ter a refeição adequada para o menino. Então a gente também tem que saber balancear e entender essas questões, mas obviamente a gente tem que dar o suporte para todo mundo. Então a gente não trata como um número, a gente trata como vida, cada um, e tenta fazer adequado. Óbvio que pelo caminho, às vezes a gente fala, cara, tá dando problema, segue tua vida então. Ou pais que são mais problemáticos em relação a isso, a gente acaba, infelizmente, abrindo mão um pouquinho. Qual é o padrão, Cacá? O que essa molecada tem que ter? A pessoa que de repente quer ir para a tua agência. Vocês fazem um teste de craque? É um teste de futebol? A gente tem os scouts nossos que olham os campeonatos de base pelo país e que lá vão monitorando quais são os atletas que estão performando, que estão mal alocados, digamos assim. Quem é que está sem empresário, que está num clube que deveria estar num clube muito melhor? Quem é que está jogando num time da cidadezinha e que poderia estar num clube grande? Então a gente vai lá, traz o menino e aí já pega o material do menino, transforma o material e fala, cara, e realoca ele em clubes maiores. Alguns aparecem pra gente até já direto em clube grande, eles já estão lá e a gente acaba acompanhando a carreira do atleta inteira. Então é mais nesse... A gente não faz um teste, a gente não faz uma peneira, não é nosso papel fazer isso. Mas é nosso papel falar, poxa, esse menino aqui não devia estar nesse clube aqui, ele tinha que estar num clube muito maior. Esse menino aqui não tem que estar jogando na 3ª divisão do brasileiro, esse menino tinha que estar na Europa, pô. Então deixa eu buscar o parceiro adequado para botar esse menino e jogar num outro time. Então, a gente tem um caso desse. Então, tentar identificar onde está o menino e botar ele no lugar adequado. E, obviamente, como qualquer profissão, às vezes também ele é dispensado do clube grande. Então, você tem que readequar, realinhar, não deixar a carreira dele terminar e gerar oportunidade. Depois... Cara, depende de talento, mas principalmente de trabalho deles. Porque muitas vezes, a maioria dos meninos acham que quando fazem um primeiro contrato profissional, 4, 5, 6 mil reais, acham que já viraram o jogador que deu certo na vida. E aí eles se perdem, muitos se perdem e acabam não virando. Na verdade, a maioria não acontece, a maioria não vira. Quem vira atleta profissional é uma minoria. Quem vai ganhar dinheiro bom é uma minoria. E a gente acaba acompanhando muito isso. Então eu uso toda a expertise um pouquinho que eu aprendi no esporte para tentar passar uma visão para esses meninos. E aí a gente é bem profissional nisso. Tem quem cuide da família, tem quem cuide dos atletas. O meu papel é um pouco mais... é empreendedor, né, irmão? Mas tá certo. Você acha que o cara só corre de carro? Não, eu já sabia que ele estava nessa... O cara prospera, bicho. O cara sabe prosperar. O cara é empreendedor. O cara pega o moleque ali para de uma comunidade, daqui a pouquinho o moleque tá no Real Madrid, no Paris Saint-Germain. Tomara que a gente acerte. Eu uso muito bem, cara. E vai acertar, bicho. Vai acertar. Com certeza, né? Estão trabalhando para isso, né? O cara é campeão, campeão das curvas, campeão da...